fome é um problema fruto das desigualdades sociais. Direitos viraram negócios, acesso pra quem pode pagar. Quem tem fome não pode esperar. Não é hora pra silenciar. Tem tanta fome no mundo, em um mundo de abundância. Quando a vida é ameaçada, não podemos nos calar. Quem tem fome não pode esperar. Não é hora pra silenciar. Quem tem fome não pode esperar. Não é hora pra silenciar. Te convido para a mesa, venha para o banquete da vida. Traga sementes no coração, a alma repleta de luz, justiça e paz, espaço em comunhão. Te convido para a mesa, venha para o banquete da vida. Traga sementes no coração, a alma repleta de luz, justiça e paz, espaço em comunhão. Semear a terra, colher o grão, e o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Semear a terra, colher o grão, e o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Semear a terra, colher o grão, e o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Semear a terra, colher o grão, e o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Semear a terra, colher o grão, e o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Pela vida em mutirão, um novo projeto de nação. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento ao vivo. Eu sou Alessandra Miranda, secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, que tem como tema Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. E nessa noite a gente se encontra novamente, mesmo que virtual, e que bom que a gente pode se encontrar, trocar ideias e também nos mobilizar para as ações, para os mutirões da Sexta Semana Social Brasileira. Então é com muita alegria que a gente acolhe a cada uma que nos acompanham pelas redes sociais da Sexta Semana Social Brasileira, mas também pelas redes sociais da Rede Jubileu Sou Brasil, da qual também fazem parte da coordenação deste mutirão da Sexta Semana Social Brasileira. Então, a Sexta Semana, que é uma ação impulsionada, articulada e mobilizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora, juntamente com movimentos populares, movimentos sociais, pastorais sociais, que atuam na dinâmica da articulação e da formação política do nosso povo, das nossas comunidades, dos grupos e dos coletivos. Nós nos encontramos, então, neste mês de julho, para vivenciarmos este momento ao vivo com uma reflexão que abre
a nossa ação mais efetiva e prioritária sobre a moradia, sobre o teto e sobre a segurança alimentar. Para nós, da Sexta Semana Social Brasileira, esses são temas que nos convocam para ações concretas de mudanças consistentes e estruturais, refletindo também sobre os eixos da democracia, da economia e da soberania. E é nesse sentido que nós trabalhamos nos últimos meses, em março e abril. Nós aprofundamos sobre terra, território e economia. No mês de maio e junho, sobre trabalho e sobre democracia. E agora, então, abrimos essa temporada do aprofundamento sobre teto, moradia e segurança, soberania e segurança alimentar. E nessa noite, então, do nosso ao vivo, nós temos a alegria de contar com a ajuda de uma companheira, de um companheiro muito importante para a caminhada dessas lutas e dessas ações transformadoras que estamos falando aqui. Então, nós teremos a Kelly Maforte conosco, a Kelly que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST faz parte da coordenação da Sexta Semana Social Brasileira e nós temos um caminho muito potente e consistente junto aos mutirões pela vida, por terra, teto e trabalho. E nós também teremos conosco o Benedito Roberto Barbosa, conhecido carinhosamente por nós como Dito. Então, o Dito, que é advogado da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e é, dentre outras coisas, articulador da campanha Despejo Zero. Então, para dizer que o Dito, a partir também dos lugares em que ele atua, ele é uma referência para a gente e está conosco nesse momento de articulação para incidência política sobre moradia, com a campanha Despejo Zero, com os processos de formação e articulação nessa dinâmica do direito ao teto. Então, é com muita alegria que nós acolhemos vocês. A gente acolhe também a Osnilda, que aqui conosco participa, cuidando de todas as questões da técnica e da própria metodologia em si, desse momento em que a gente se encontra. A nossa noite hoje, então, nós vamos escutar primeiro, então, o Dito, que vai refletir conosco, abrir esse bate-papo, esse momento de conversa mesmo, para a gente, é um ponto de partida, A gente espera que daqui a gente possa avançar para ampliar ainda mais toda a reflexão, e em seguida a gente escuta a Kelly, que também tem esse papel de conversar com a gente, nos provocar sobretudo, sobre toda essa conjuntura que a gente tem vivenciado e nessa realidade onde a gente tem sentido o drama da insegurança alimentar nesse país, com toda a conjuntura que está dada. E aí a gente abre também para alguma pergunta, algum comentário, e assim a gente vai vivendo a nossa noite de maneira que o nosso ponto de partida para refletir sobre teto, moradia e soberania e segurança alimentar seja um espaço de fato para nos provocar para seguir adiante. Então, é nesse sentido agora que eu convido o Dito para fazer seu primeiro bate-papo aqui com a gente. Dito, seja muito bem-vindo nesse mutirão dos ao vivos que a Sexta Semana tem com tanto amor, mas sobretudo com tanto desejo de incidência preparado para cada um de nós. Boa noite, Alessandra, muito obrigado pelo convite. Muito boa noite também para a Kelly Maforte também, nossa companheira aí do MST, que está conosco também na construção da campanha nacional Despejo Zero, Um abraço para a Osnilda, que carinhosamente nos convocou aqui para estar nesse debate, nos ajudando também, nos auxiliando, para que a gente pudesse participar dessa reflexão sobre a relação fundamental entre a segurança alimentar e o direito à moradia, o direito ao teto, especialmente nesse período grave que nós vivemos de pandemia, da Covid-19,
mais de 530 mil mortes nesse momento no Brasil, né? Então, impacto extremamente perverso, né, da pandemia sobre as famílias, especialmente as famílias mais pobres, né, de baixa renda, no campo e na cidade, né? Então, nós estamos vivendo uma conjuntura extremamente difícil, né, de violência, né, de ataque também aos nossos direitos, de desmonte das políticas públicas, né, e que nós, né, como militantes do movimento popular, militantes do movimento social, né, temos que nos posicionar, né, com muita responsabilidade frente à gravidade dessa conjuntura, né? Então, por isso que é importante que a gente esteja aqui hoje, né, fazendo esse diálogo, né, e especialmente saudar, então, né, os construtores, as construtoras da Sexta Semana Social Brasileira, das pastorais sociais, né, da CNBB, né, para que conosco, né, junto aos movimentos populares, né, vem animando a nossa luta, né? Nós estamos agora, né, também na véspera do grito dos excluídos e excluídas, né, no dia 7 de setembro, que vai ser um momento também muito forte, né, de mobilização popular, em que estaremos, né, ou pelas redes sociais, ou com responsabilidade também nas ruas, né, denunciando também, né, esse momento difícil que nós estamos vivendo no nosso país, né, e exercendo, vamos dizer assim, de uma maneira, né, soberana, né, a força e o exercício, né, da luta popular por políticas públicas, né, no momento, né, que estamos vivendo, né, graves ataques aos nossos direitos, né, especialmente, né, no campo, né, vamos dizer assim, na cidade, nas nossas cidades, né, em que o governo federal atual, né, que é o atual governo federal, esse governo genocida do governo Bolsonaro, por exemplo, né, nesse momento, né, retira, né, recursos, né, do orçamento na área de habitação. Quase 100%, né, nesse ano do orçamento da habitação foram retirados, né? As famílias, então, não têm acesso também, famílias que tinham pelo programa Minha Casa Minha Vida, né, acesso à habitação de interesse social, perderam tanto no campo como na cidade, depois a Kelly pode falar isso também, né, esse acesso, porque houve um desmonte brutal, né, das políticas habitacionais no nosso país. Um desmonte no campo, na reforma agrária, mas também, né, no âmbito também da reforma urbana, né, onde foram retirados, né, desmontados os programas sociais, e especialmente no caso nosso na cidade, né, o programa Minha Casa Minha Vida, além do congelamento brutal dos recursos da área de habitação de interesse social. Nessa situação, né, sem acesso às políticas públicas, sem acesso, né, ao orçamento para viabilizar programas habitacionais no nosso país, né, numa situação grave de desemprego e de perda de renda, né, o que a gente viu, né, e tem visto, né, surgir, né, no âmbito, em todas as nossas cidades, médias, pequenas e grandes, né, claro que nas cidades grandes e médias com maior intensidade, né, uma explosão, né, vamos dizer assim, de ocupações, né, especialmente nas nossas periferias, né, um número grande, né, de ocupações. E com as ocupações, os conflitos fundiários, né, muitas pessoas acabaram também, né, durante esse período da pandemia, né, acabaram sendo removidas, né, quando realizaram ocupações, né, vamos dizer assim, serão retiradas de forma violenta, né, vendo também ser demolidas as suas casas, né, porque não tiveram condições de pagar o aluguel, né, foram fazer uma ocupação porque não tinha outra alternativa, né, que a gente tem uma frase, né, que é muito forte na luta do nosso movimento da moradia, que fala o seguinte, né, quando você, né, se você paga o aluguel, você não come, né? E se você come, não paga o aluguel. Então, essa é a triste realidade, né, da grande maioria da nossa população. E tanto é que o déficit habitacional no nosso país é extremamente alto, né? Segundo dados da Fundação João Pinheiro, né? Nós não temos ainda dados atualizados, os dados atualizados ainda de 2015 davam conta, né, que nós temos hoje mais de 5,9 milhões, né, de famílias que não têm acesso à moradia, né? Estamos falando aí, se a gente multiplicar por 4, né, que é a média da população brasileira, nós estamos falando de 24 milhões, 25 milhões de pessoas, e certamente esse número, em função da pandemia, está subestimado. Certamente nós devemos, nesse momento, estar passando de mais de 30 milhões de pessoas, né, que não têm um teto, que não têm acesso à moradia no nosso país.
morando em situação precária, 5,1 milhões de pessoas, ou 5,1 milhões de moradias hoje, né, estão em favelas, em situação de risco, em situação precária. Outros 30 milhões, né, de famílias, né, de pessoas que não têm acesso, né, que moram em condições precárias. Se nós juntarmos o déficit habitacional, que nós estamos chamando de quantitativo, ou seja, 6 milhões de moradias novas que nós precisamos fazer imediatamente no nosso país, e outras 5,1 milhões de pessoas que moram em condições precárias, né, nós estamos falando de 60, 70 milhões de pessoas, né, que hoje moram em condições precárias ou, né, precisam imediatamente de uma moradia. Pessoas, por exemplo, que também sofrem com o ônus excessivo de aluguel, né? O índice do IGPM, né, no último ano, mesmo na pandemia, aumentou o custo dos aluguéis, né, no nosso país em mais de 37%. A gente sabe que a inflação não foi dessa forma, e a gente também sabe, por exemplo, que os salários não aumentaram também dessa forma. Mesmo assim, a gente teve esse aumento brutal, né, no custo dos aluguéis, levando ainda, né, mais pessoas para a rua. Somente aqui na cidade de São Paulo, antes da pandemia, né, aqui no município de São Paulo, né, segundo o levantamento da Prefeitura Municipal, né, da Secretaria de Assistência Social, nós tínhamos 25 mil pessoas morando, vivendo em situação de rua, né? Agora, com a vacinação, pelo levantamento e contagem, né, do Sistema Único de Saúde, que fez a contagem das pessoas em situação de rua, que receberam a vacinação, né, da Covid, 50 mil pessoas foram vacinadas em situação de rua, ou seja, dobrou o número da população em situação de rua na cidade de São Paulo. E certamente, né, esses números também devem ter dobrado em todo o país, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 220 mil, né, pessoas vivendo em situação de rua. A seguir esses números, né, do dobro da população na cidade de São Paulo, nós podemos ter aí mais de 400 mil pessoas em situação de rua nesse momento no nosso país. Por isso que nós estamos assistindo, né, essa violência muito grande na disputa pela terra, né, tanto no campo quanto na cidade nesse momento, né? Pelo levantamento da campanha Despejo Zero, né, nós temos hoje, né, pelo levantamento da campanha Despejo Zero, o número, né, de 14.300, né, famílias, né, mais de 14 mil famílias, então, perderam as suas moradias durante a pandemia. E mais de 85 mil famílias estão ameaçadas de perder a sua moradia a qualquer momento, né, tanto no campo quanto na cidade. Nós estamos falando de quase 400 mil pessoas pelo levantamento da campanha nacional Despejo Zero. Por isso que, nesse momento, é importante, né, exigir e lutar, né, para que a gente não tenha mais, né, que as pessoas não percam mais as suas moradias, né, especialmente durante a pandemia. Né, e a campanha Despejo Zero vem fazendo essa luta, né, de uma forma intensa, né, para tentar, né, aprovar na Câmara dos Deputados, por exemplo, um projeto de lei, né, que é o PL 827, né, que suspende os despejos, né, por um período curto, né, durante esse período da pandemia, né, que as pessoas sofrem, né, vamos dizer assim, estão sofrendo e perdendo a sua moradia. Nesse período, né, que nós estamos vivendo de morte, né, por causa da pandemia, né, perder uma moradia também é uma questão de vida ou morte, né? Não ter acesso à água, por exemplo, é uma questão de vida ou morte. Por isso que é fundamental, né, nesse momento, né, organizar e lutar para que a gente aprove lá na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei 827 de 2020. Desde o ano passado nós estamos travando essa luta no Congresso Nacional para que os despejos ou as reintegrações de posse sejam suspensas, né, nesse período, né, da pandemia, especialmente nesse período, mas até agora, né, nós temos tido muita dificuldade de aprovar esse projeto de lei, né? Já conseguimos aprovar, né, em primeira instância, né, na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado Federal, né? Lá no Senado Federal houve uma deturpação, né, da nossa proposta, que se trata de um projeto, né, de, vamos dizer assim, né, humanitário, né, para suspender os despejos nesse momento, né, mas o setor ruralista, o setor do latifúndio, né, vamos dizer assim,
trouxe um recorte ideológico para o projeto, né, de uma forma, inclusive, criminosa no nosso entendimento, né, deturpando a nossa proposta, né, e dizendo que se aprovasse o projeto, né, do jeito que estaria, vamos dizer assim, ferindo o direito de propriedade. Nós precisamos fazer uma reflexão no nosso país, né, como a propriedade, como foi e como tem sido a apropriação da terra no nosso país, né, desde o período da invasão, né, dos europeus por essas terras, como foi, né, a propriedade, como foi constituída a propriedade, né, na base da espada, do sangue do nosso povo, dos povos originários. É dessa forma, né, que foram constituídas, né, vamos dizer assim, o tal direito de propriedade no nosso país. E na própria Constituição Federal está dito de uma forma muito clara, né? A propriedade é um direito que está na Constituição, mas esse direito está limitado ao cumprimento da sua função social, né? Na área urbana, lá no artigo 182, 183 da Constituição, é muito claro, né? Em que diz o seguinte: olha, você pode ter o direito de propriedade, mas você não pode usar essa propriedade do jeito que quiser. Não, ela tem que cumprir, sim, uma função social. Mas, infelizmente, né, existe aí, né, os proprietários acumulam terra, né, expulsam o nosso povo no campo e na cidade, né, e o Poder Judiciário, de uma forma insensível, ainda dá sustentação, né, para essa agenda de morte que são os despejos e as remoções forçadas. Felizmente, né, numa exceção, nós conseguimos uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal, a partir, né, de uma DPF, né, 828, né, que a gente conseguiu aí, né, suspender temporariamente os despejos durante a pandemia. Mas mesmo com essa decisão judicial importante no Supremo Tribunal Federal, mesmo já tendo aprovado leis, né, em âmbitos estaduais, né, como no Rio de Janeiro, né, e no Pará, no Amazonas, né, e leis aqui no estado de São Paulo, nós estamos esperando a sanção, né, pelo governador aqui do estado, do nosso projeto de lei, e para tentar suspender os despejos. Mesmo assim, avança, né, essa agenda do latifúndio, tanto do latifúndio urbano, quanto dos especuladores imobiliários, como no âmbito também rural, né? Depois a Kelly vai trazer, certamente, com muito mais propriedade, todas essas informações. Nós assistimos também ainda, né, um processo brutal de criminalização das nossas lideranças, né? Durante a campanha nacional Despejo Zero, nós temos visto, por exemplo, muitas lideranças sendo criminalizadas, né, sendo presas, né, por causa da luta pela terra. Praticamente em todas as desocupações de terra, né, em todos esses conflitos pela terra, né, nesse período da pandemia, nós assistimos prisões, né, de liderança de forma invariável, né, de lideranças que estão lutando pela terra, lutando pelo direito à moradia, lutando pela reforma urbana e lutando pelo direito à cidade. Infelizmente, avança também a criminalização, né, e, né, vamos dizer assim, né, a tentativa de desqualificar a luta do povo, desqualificar a luta pelo direito à moradia, a luta pela reforma urbana no nosso país. Por isso que é fundamental, né, a campanha nacional Despejo Zero conseguir um grau de unidade muito grande, né, no campo, na cidade, né, com um conjunto grande também de movimentos. A gente sabe que existe no nosso país um conjunto bastante grande, né, de movimentos sociais, de movimentos que lutam pela moradia, né, e a gente conseguiu, né, a partir da construção da campanha, né, através desse mote, né, Despejo Zero, né, unificar um conjunto grande de entidades, de organizações do movimento urbano, redes nacionais, atores sociais, pessoas da universidade, relacionadas também com as igrejas, né, importante também dizer, né, a importância, então, da igreja, né, das igrejas progressistas, das pastorais, que tem apoiado, como a Comissão Pastoral da Terra, que tem apoiado, né, em vários estados a campanha Despejo Zero. Então, é fundamental, né, então, essa articulação para que a gente possa enfrentar, né, e superar de vez, né, vamos dizer assim, né, esse mal, né, essa perversidade, que é a violência, né, dos latifundiários, né, dos senhores de engenho, que ainda hoje, né, que controlam a terra do nosso país. Nós precisamos, né, continuar esse enfrentamento, e quanto mais juntas nós tivermos, mais, vamos dizer assim, melhor será a nossa condição para enfrentar, vamos dizer assim, essa situação de violência, né? Nós, nesse momento, né, da campanha nacional Despejo Zero, né, amanhã, inclusive, deve entrar em pauta, né, na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei 827.
Então, eu convoco aqui, convido, né, a todos e todas, né, para que se mobilizem, né, para que a gente possa, de fato, aprovar definitivamente o projeto de lei na Câmara dos Deputados e não deixar, né, de forma alguma, né, e lutar com todas as nossas energias para que esse projeto, né, seja aprovado como ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e não de forma deturpada como foi, né, a sua aprovação no Senado, que retirou, né, através de uma emenda, né, dos setores, né, ligados aí ao latifúndio lá no Senado, né, que retirou, né, o despejo zero, vamos dizer assim, né, para as áreas rurais. Nós precisamos incluir novamente, né, e garantir que o projeto seja aprovado, né, de forma integral, como ele foi aprovado, né, inicialmente na Câmara dos Deputados, né, garantindo, né, o direito à suspensão dos despejos, não só nas áreas urbanas, mas também, né, nas áreas rurais. Por isso que é fundamental, a partir de hoje, né, amanhã também, né, vai haver uma série de mobilizações aí nas redes sociais, né, que a gente peça, né, que os deputados, deputadas na Câmara dos Deputados, já a partir de amanhã, né, paute o projeto, e antes do recesso aí parlamentar, né, que deve acontecer aí logo, né, a gente consiga suspender, né, vamos dizer, aprovar o nosso projeto para suspender, né, as remoções, pelo menos por um certo período, né, durante a pandemia. Então, é fundamental essa mobilização, é fundamental essa articulação, considerando a gravidade que nós estamos vivendo nesse momento aqui que nós falamos, né? O aumento da pobreza, o aumento do desemprego, o aumento da fome, né? Por isso que também é muito importante nessa relação que vai ser feita aqui, né, a partir, né, certamente, da fala da Kelly, né, entre a pauta, né, do direito à moradia, né, a pauta da reforma urbana, do direito à cidade, com o tema da segurança alimentar, né? E a gente, e nossos companheiros, né, tem uma frase, né, que me deixa muito feliz, né, porque ela é muito forte, né, quando ele fala, se o campo não planta, né, a cidade não janta. E é verdade, né, porque essa articulação entre a luta do campo e da cidade, nós conseguimos fazer concretamente, né, a partir da nossa articulação, a partir da nossa, vamos dizer assim, né, construção, né, da campanha nacional Despejo Zero. A campanha também, além dela ter uma articulação nacional, né, está organizada hoje, né, já em mais de 18 estados do Brasil, né, com núcleos organizados e articulados, né, nos estados, nos municípios, nas regiões, né. A gente também tem conseguido também fazer, vamos dizer assim, né, uma denúncia internacional, né, em relação ao governo Bolsonaro nesse tema dos despejos, né. Então, a gente já levou também, né, para a Comissão, né, de Direitos Humanos da ONU, para a relatoria, né, do direito à moradia adequada, né, da ONU, né, o relator, né, é o Balakrishnan Rajagopal, é um indiano, né, então a gente tem encaminhado, né, para o relator, né, da ONU também denúncias sobre a situação dos despejos do Brasil, e ele tem se posicionado, né, a partir também da ONU, né, em relação também a essa situação no Brasil, né, que hoje, né, assistimos, né, um número muito grande de famílias sendo removidas e perdendo a sua moradia. Então, nós não podemos aceitar, né, que nenhuma família perca a sua casa, né, como diz o nosso Papa Francisco, né, nenhuma família sem teto, né, nenhuma pessoa sem trabalho, né, nenhuma pessoa sem terra, né, então, né, terra, trabalho e teto, né, para nós é fundamental, né, nessa agenda de luta, né, junto com a campanha de Despejo Zero, e especialmente nesse momento da construção da 6ª Semana Social Brasileira. Então, era isso que eu queria aqui trazer, né, então, essa mensagem de unidade, de organização, né, e de solidariedade, né, entre o campo e a cidade, na construção dessa agenda comum, pela terra comum de todos e de todas, né, porque já que nesse país tão grande, né, nem a população indígena, nem as populações quilombolas, nem as populações tradicionais, nem o povo do campo, nem o povo da cidade, né, poderia ficar sem terra. Mas, infelizmente, a nossa história, né, é uma história de violência e de ataque aos nossos direitos. Mas nós estamos aqui para resistir e para dizer desde já, né, fora Bolsonaro, viva a luta da terra, viva a reforma urbana e viva a reforma agrária. Muito obrigada, Dito. Viva a resistência popular, a organização dos nossos povos, né?
É muito importante assim a sua fala, sobretudo quando você traz os dados, mas muito daquilo que você reflete com a gente que significa o despejo zero, né? O despejo zero nessa perspectiva da unidade, né, da consonância, dessa sinergia que provoca em nós mudanças, tem sido um caminho metodológico muito importante, né? Então acho que também fica o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento a todas as mulheres e homens que têm lutado incansavelmente para que a campanha Despejo Zero seja cada vez mais evidente, concreta, né, enraizada nas realidades, né, que a gente consiga enxergar as ocupações urbanas, rurais, de uma maneira que a gente consiga realmente perceber o processo de libertação que esse povo vive, né? Nós também temos uma ação que se chama Sinergia, né? Na perspectiva dos conflitos urbanos, né, por moradia de uma maneira geral, que é coordenado pela Rede Jubileu Sul, da qual também nós da Sexta Semana fazemos parte da coordenação, e como esse processo tem sido evidente, mas sobretudo assim, ele nos espanta, né, a realidade com que as pessoas que têm a sua dignidade ameaçada, porque, né, tem a casa ameaçada, a moradia ameaçada, mas como que tantos outros elementos estão ali, né? E não dá para separar terra, teto e trabalho. Né, uma dinâmica, um eixo dialoga com o outro, e aí toda a questão do direito à cidade, da alimentação, da violência contra as mulheres, né, dos jovens empobrecidos, das juventudes negras sendo criminalizadas, assassinadas. Então tudo isso está no bojo dessa vida que precisa de ser escutada, que precisa de ser apoiada e que precisa de ser, sobretudo, reverenciada. Então, muito obrigada por essa primeira contribuição, e a gente afirma que nós estamos juntos nessa mobilização pela justa aprovação do projeto de lei 827, né? Então, é muito importante que todas as pessoas aqui do Brasil inteiro, né, tem várias mensagens aqui de vários lugares do país, dos diferentes movimentos e pastorais, né, assumam para si essa incidência em relação ao projeto de lei 827, que está nessa conjuntura toda aí, que o dito já nos colocava. Então, agora, antes de chamar a Kelly, nós vamos escutar, né, e visualizar também uma música, uma artista muito importante para a gente, que se chama China, que é uma artista de Pernambuco, né, e nós vamos escutar, então, a música Arquitetura de Vertigem, que ela foi em 2010, né, não tinha ideia do quão profética a sua música seria. A letra, ela critica a exploração desenfreada da especulação imobiliária, que passa por cima dos valores históricos e ambientais para construir seus arranha-céus, e incentiva o povo a impedir este processo, né? Então, é uma história do movimento Ocupe Estelita, que surgiu em rede, questionando o projeto de erguer 12 torres na área do cais recifense. Então, a gente vai escutar agora essa música também, que nos ajuda a refletir de maneira artística, cultural e lúdica, elementos que você já trazia, Dito, e que com certeza irão dialogar com a reflexão da Kelly também. Então agora a gente escuta e assiste a música. Como é que você pode criar aquela família que nós conhecemos, ou que eu pelo menos conheci, na qual eu nasci, num apartamento de sala e quarto, num apartamento, num edifício em que as unidades familiares estão engavetadas, sem espaço físico, em que as próprias crianças são criadas quase como pássaros engaiolados, em que não há parque, não há lazer. Nós cometemos esse crime brutal de permissividade, onde não é possível a infância viver em paz. Recife alcança um céu de concreto armado, arranha-céu, paisagem urbana de cimento e lama, sol enquadrado que nunca vai brilhar aqui no meu quintal. Verticalização por metro quadrado, de muros altos, olhos tensos pra guardar o medo que mora ao lado. Quem tá de cima
não vai olhar pra baixo. Livre de todo mal, não pode nos salvar. Ocupe, delimite sua área, proteja-se, o céu não vai lhe deter. Ocupe-se, transformando a sua área, não perca seu lugar ao sol. As leis não chegam tão alto, não vão parar o progresso e nem guardar o passado a toda sorte de especulações semestrais. Quem tá de cima não vai olhar pra baixo. Livre de todo mal, não pode nos salvar. Proteja-se, o céu não vai lhe deter. Ocupe-se, transformando a sua área. Proteja-se, o céu não vai lhe deter. Não perca seu lugar ao sol. Então, e depois de escutar essa música, né, provocadora, nos mobilizando, preocupe-se, né? Não deixe de cuidar e de lutar pelo seu território. A gente convida, então, a Kelly que é da Coordenação Nacional do MST, né, um movimento tão importante historicamente para a nossa formação política e, sobretudo, né, nesse último período também para as dinâmicas de solidariedades concretas, né, e do exercício concreto da compaixão. A Kelly, a gente se inspirou muito em entrevistas e artigos e textos quando foi lançado o programa da Reforma Agrária Popular, né, naquele mesmo período ali a gente estava iniciando o lançamento da sexta semana, e muito do que a gente sistematizou sobre o direito à terra, a gente se inspirou ali no programa, né, e no processo de animação daquele período. Então, seja muito bem-vinda, a gente agradece muito por sua presença aqui junto com a gente nessa noite. A palavra agora é com você. Agradeço, Alessandra, a você e também aos organizadores e organizadoras da Sexta Semana Social Brasileira, que nos convoca a um mutirão pela vida, por teto, soberania e segurança alimentar. Mais do que uma lembrança de grandes bandeiras que devemos tremular, o mutirão é uma convocação. Então, a reflexão que faço aqui, em continuidade a esse grande companheiro que é o Dito, é também uma complementariedade entre a luta do campo, a luta urbana, essa luta por reforma agrária e reforma urbana tão necessárias. Para fazer uma conexão com a minha fala do Dito, queria que a gente pudesse ler juntos aqui um pequeno fragmento retirado da Fratelli Tutti, essa encíclica na qual o Papa Francisco ele enfrenta debates fundamentais, e mais do que isso, ele faz uma recuperação do nosso evangelho, faz uma recuperação de cartas extremamente importantes que tem um sentido atual para a nossa luta, né? E numa das frases corajosas de Papa Francisco na Fratelli Tutti, ele diz algo que o Dito disse em outras palavras, mas o que você disse sobre a propriedade privada, Dito, o Papa disse assim:
A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função de qualquer forma de propriedade privada. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, primordial e prioritário. E mais adiante vai fazer uma discussão importante sobre o tema dos direitos primários, prioritários e os direitos secundários. Então, a Constituição brasileira diz isso, mas a Fratelli Tutti também diz que a vida ela está acima da propriedade privada, e não o contrário. Então, é muito importante que a gente, quando trave a nossa luta, a gente saiba que a gente está fazendo uma luta pelo amor, uma luta pela transformação, né, trilhando o caminho da amorosidade. E é por isso que a nossa luta é justa, e todos e todas que lutaram pelo justo, pelo bom, pelo melhor do mundo, como já nos ensinava Olga Benário, esses resistiram e ficaram para a história. Então, é assim que a gente resiste nos despejos, né, tão duros e violentos como o Dito relatou, nós sem terra também, vítimas de despejos, mas também os indígenas que estão sendo agora extremamente atacados, seja pela PL 490, que quer levar a mineração para as áreas indígenas, né, numa situação de extrema exploração, quer praticamente paralisar a demarcação de terras indígenas, os povos dos territórios quilombolas, né, que estão também ameaçados, os povos do campo, quebradeiras de coco, pescadores, né, ribeirinhos, e também as pessoas que vivem nas cidades. Nós, dos povos do campo e da cidade, queremos nos levantar numa mesma voz, essa voz que o Mutirão pela Vida da Sexta Semana Social nos convoca. Para isso, eu organizei aqui alguns pontos para trazer para o debate nessa breve reflexão, para que a gente consiga trazer um pouco alguns elementos sobre o tema da soberania alimentar. Veja, desde os anos 70 do século passado, a gente está enfrentando um tipo de crise do sistema atual, né, o sistema predominante no mundo, que é o sistema do capitalismo, que é uma crise localizada na forma de acumulação desse sistema. Dos anos 70 para cá, começa a haver uma predominância, né, da acumulação através e por meio dos processos de financiarização. E essa financiarização, ela vai se estendendo para as várias dimensões da vida. E também isso ocorre em relação aos bens naturais. A gente começa a ver que dos anos 70 para cá, há uma corrida e uma reorganização muito grande do capital para aumentar processos de mercantilização das terras, da água, das florestas e da biodiversidade. Esse processo de financiarização, especulação da terra em especial, estou falando da terra, aquela pisada pelos sem terra, pelos indígenas, pelos quilombolas, mas também essa terra apropriada pelo agronegócio, terra onde é feita a mineração, mas também essa terra extremamente especulada que vive nas cidades, onde vive a maior parte do povo brasileiro. 85% do povo brasileiro está nas cidades, né, Dito? E sujeito a um processo de especulação imobiliária terrível. A terra vale ouro nas cidades, a terra vale ouro no campo, e essa terra, ela é uma terra cada vez mais distante da autonomia concreta dos direitos dos povos. E essa crise do sistema do capital, por que ela é uma crise? Porque a forma de acumulação baseada na financiarização, ela impõe também uma diminuição nas margens, né, de acumulação do capital, que se dá especialmente através da exploração do trabalho.
Então, para repor essas perdas do capital, ele impõe uma agenda que é uma agenda extremamente regressiva e agressiva para os bens naturais e para a própria vida no planeta. Isso tem um certo caráter, que é um caráter de incontrolabilidade, uma palavra grandona, mas diz o seguinte, né? Bom, os capitalistas sabem, né, para onde que a gente está indo. A gente está acabando, né, com a vida na Terra, a vida dos animais, a vida, né, da natureza, mas também a vida humana na Terra, né? Os capitalistas sabem disso, né? Mas eles seguem um impulso que é o impulso da sua autovalorização, o impulso do lucro, o impulso da reposição das suas perdas. Esse caráter incontrolável do capital, ele coloca para nós um cenário tão adverso como, por exemplo, essa pandemia que nós estamos enfrentando, na qual nós perdemos tantas pessoas queridas com muita dor, peito sangrando, quando a gente lembra dos nossos irmãos, nossos familiares, os nossos amigos, parentes, a nossa companheirada dos movimentos, tanta gente que está indo embora nessa pandemia. Mas é preciso falar dessa origem da pandemia, que está relacionado a um padrão de acumulação que segue um impulso extremamente incontrolável, na qual o desmatamento, a destruição das florestas tropicais desequilibra a relação ser humano-natureza e libera trilhões de vírus que existem nas florestas, mas que são controlados por uma biodiversidade, que é uma engenharia fantástica, desenvolvida pela natureza. Esse controle dos vírus, ele é colocado em xeque quando há um processo de destruição florestal e que vários desses animais silvestres, eles vão sendo expulsos e cada vez mais jogados numa convivência com outro tipo de criação industrial animal imposta no agronegócio. Ali tendo contatos com barracões com 50 mil, 60 mil frangos, porcos ou o que seja, se desenvolvem vírus que são vírus terríveis. Os anúncios são muitos. Desde 2003, nós estamos convivendo com várias notícias, né? Seja a gripe aviária, seja uma grande mortandade que obriga, né, os produtores de porcos a uma mortandade em massa. E isso tudo são sinais de que a vida está completamente em desequilíbrio. E o que isso tem a ver com o tema da soberania alimentar? Quando o capital se apropria de maneira devastadora dos bens naturais para obter lucro, ele mercantiliza a natureza e mercantiliza aquela dimensão que é fundamental para nos mantermos vivos, que é o acesso à água e o acesso ao alimento. Por muitos anos falou-se em segurança alimentar, mas pautada como uma regra para se garantir o estoque de alimentos para poder suprir as necessidades humanas. Mas tempos depois, foi se percebendo que o tema da segurança alimentar, na realidade, ele é mais profundo, ele tem elementos mais políticos por detrás. E talvez quem mais nos ajudou a entender a importância política do tema do direito à alimentação foi Josué de Castro, esse grande pensador brasileiro, quando lá em 1963 publica o Geografia da Fome. Ali, Josué de Castro diz: a fome não é um fenômeno natural, não é natural que uma parcela do povo passe fome, a fome é uma construção social e ela está completamente relacionada a uma escolha de projeto de poder. A coragem de Josué de Castro fez com que os movimentos, né, também pudessem se encorajar para tempos depois irem construindo uma outra concepção em relação ao direito da alimentação, que nós chamamos de soberania alimentar. O que é esse conceito, né, que foi bastante divulgado nos anos 90, ainda do século passado, pela Via Campesina, que é uma articulação internacional
de movimentos do campo, né, que reúne 77 países em todos os continentes, né, que nós temos no planeta. Soberania alimentar, ela questiona justamente essa mercantilização da natureza da vida e dos alimentos, ela questiona a concentração das terras, da riqueza, da água e do acesso aos bens naturais, ela questiona a questão do desequilíbrio da relação ser humano-natureza, a perda da biodiversidade, e ela propõe, como um projeto de vida, que a solução para essas mazelas do capitalismo é justamente a gente poder retomar a autonomia dos povos, do campo e da cidade, sobre o direito à alimentação. Isso passa por reequilibrar a relação ser humano-natureza, mas também por defender os povos e seus territórios. Os povos indígenas com seus modos de vida, os povos quilombolas, os povos do campo, os povos da reforma agrária, mas também as comunidades que vivem nas cidades. Porque o que são essas ocupações que se formam nas cidades, se não uma forma de se cooperar para se manter vivos, né? É isso que a gente faz quando a gente se junta para ocupar um prédio que não cumpre a sua função social, um terreno que está vazio e abandonado. A gente quer dar, na leitura dos povos sobre essa encíclica do Papa Francisco, a função social da terra urbana e rural a partir de uma leitura do direito dos povos ao teto, ao trabalho e à alimentação. É por isso que, quando a gente pensa em soberania alimentar, é preciso que a gente pense, em primeiro lugar, nessa autonomia dos povos, né, ao seu direito básico à alimentação. Mas também é preciso dizer, né, que ao longo dos anos, né, com a ascensão do agronegócio, mas também desse modelo da mineração, que retoma bases fundamentais do que foi ali nos anos da ditadura empresarial militar no Brasil, nos anos 60 e 70, a aplicação da Revolução Verde, um pacote tecnológico, né, que utiliza restos da Segunda Guerra Mundial para poder aplicar no solo, na agricultura, envenenando a nossa terra. A gente houve no nosso país, mas também em várias partes do mundo, um desenvolvimento extraordinário de uma tecnologia de morte, em nome do aumento da produtividade, que é a tecnologia que está relacionada à questão dos agrotóxicos, dos transgênicos, mas também dos produtos ultraprocessados, que nós não podemos chamar de comida. Pouco a pouco, o arroz e o feijão foi sumindo na mesa do povo brasileiro, seja pela alta do preço dos alimentos, mas também por uma questão de dieta alimentar que foi sendo arrancada de nós. Quantas variedades, né, de mandioca que nós perdemos, quantas variedades de fava, quantos jeitos diferentes de preparar os alimentos nós fomos perdendo. Como pouco a pouco a pizza congelada, a lasanha cheia de sódio, ela foi entrando nos nossos lares. Como esse alimento supostamente barato, cheio de açúcares, cheio de sódios, foi pouco a pouco entrando nas nossas casas. Sabemos que para esses produtos existe um subsídio muito grande para chegar a ter um refrigerante de 2 litros a R$2, R$3, um preço acessível. Isso tem um subsídio, e esse subsídio estatal é justamente aquele que falta na comida de verdade, na comida sem veneno, mas esse refrigerante cheio de açúcar é algo que, ao ingerir, a gente está se envenenando. E hoje nós temos números espetaculares de doenças causadas por aquilo que a gente come. Como pode um gesto, né, da gente se alimentar para sobreviver nos envenenar? Somos o país que mais consome agrotóxicos do mundo. Nesse momento, existe uma grande ameaça de se votar o projeto de lei 6299 no Congresso, na qual vai liberar ainda mais o processo de
venenos, né, na nossa alimentação. Só no governo Bolsonaro, né, já foram aprovados 1.229 novos agrotóxicos, né? Então, são, assim, do golpe para cá, foram 2.000 novos tipos de agrotóxicos. E os transgênicos, né? Que surgiram com uma promessa de diminuir o uso de transgênicos, de agrotóxicos na agricultura. Falácia. Os transgênicos, que com muita força entrou na nossa agricultura brasileira de 2005 para cá, eles somente contribuíram para uma baixa geneticidade, para uma baixa diversidade em relação à agricultura. Também nós temos um problema muito grande, que é a relação da questão da inflação dos alimentos. Veja, o ano passado, nós tivemos uma inflação na casa de 5% no nosso país. Mas se a gente for pegar e destacar a inflação sobre os alimentos, nós tivemos 15% de inflação. Mas se a gente for colocar uma lupa sobre determinados alimentos, aí os números são estarrecedores. O arroz, por exemplo, teve uma inflação de 76% no ano passado, o feijão, 68%, o óleo de soja, 103%. Então, cada vez mais, o brasileiro, a brasileira começaram a diminuir os itens que colocava no carrinho, começaram a substituir a linguiças, as salsichas, né, que são embutidos extremamente danosos para a nossa alimentação, começou a entrar mais nas nossas casas para poder substituir a carne de boi, a carne de vaca, né, que nós, enfim, não temos a menor condição de comprar 1 quilo de carne a R$50. E nós tivemos o ano passado o agronegócio comemorando um recorde de exportação, 270 milhões de toneladas de exportação. Eles foram para as redes sociais para poder comemorar uma super safra. Que agronegócio é esse que comemora uma super safra enquanto o seu povo está passando fome, enquanto o número de famélicos aumentou durante a pandemia? Segundo a rede Pensan, que trabalha na questão da segurança da soberania alimentar, nós temos hoje no Brasil 19 milhões de pessoas passando fome extrema, grave. Mas nós temos 116,8 milhões de pessoas que estão em risco de passar fome, que estão em vulnerabilidade social, estão expostas a uma questão de insegurança alimentar. O agronegócio se vangloriar de ter super safras, enquanto metade do seu povo está em risco de passar fome, nos faz pensar sobre o que a gente quer, seja agora para 2021, mas o que a gente quer daqui para frente. É preciso que a gente tenha coragem de colocar o dedo na ferida e dizer que um projeto popular para o Brasil deve colocar o seu povo como prioridade. E é isso que nós temos que disputar em todas as eleições. Nós temos que dizer que os alimentos e o campo brasileiro tem que servir para alimentar a sua gente, para alimentar o seu povo, para que as pessoas elas não tenham que escolher, né, dito, se elas vão pagar o aluguel ou se elas vão conseguir comprar um pacote de arroz. É preciso que as pessoas tenham direito pleno a teto, terra e trabalho. Para ir finalizando, né? Nós temos agora, né, assim, daqui para frente, desafios muito importantes, né? E além de debater, de refletir sobre todas essas questões, a palavra mutirão, ela nos convoca para algo que é bastante importante na vida dos movimentos populares, na vida das igrejas cristãs, que é a questão do trabalho de base. Trabalho de base a gente não faz com discurso, a gente não faz com uma grande ação nacional, a gente começa de ações muito pequenas, localizadas em comunidade. Mas a gente sabe que foi dessas ações localizadas que nasceu a SEBS, é dessas ações localizadas que a gente teve muita força para revigorar uma teologia da libertação, é dessa força localizada que nasceu com muita força no Brasil a educação popular. Hoje estamos no centenário, né? Estamos aí em setembro, vai ter o centenário de Paulo Freire, esse grande educador brasileiro que tanto nos ensina sobre a questão da educação popular como trabalho de base. Então, que a gente também
se abra para esse grande mutirão pela vida. Há muito trabalho a ser feito. Há que gritar com muita força, fora Bolsonaro, vacina no braço, mas também comida no prato. E é preciso fazer esse trabalho de base lá nas comunidades. Nós, e com o Extermino, né, do Movimento Sem Terra, desde o primeiro dia da pandemia, a gente já entendeu rapidamente a nossa tarefa. Não precisou nem combinar. Toda pessoa que está em cima de um pedaço de terra já sabia que, da pandemia para frente, além desse vírus que ia matar muitas pessoas, nós tínhamos uma outra pandemia para enfrentar, que é a pandemia da fome, que ia piorar durante a pandemia, como aconteceu. E que a nossa tarefa de que está em cima de um pedaço de terra, seja num assentamento, seja num acampamento, era aumentar mais a nossa capacidade produtiva para poder dividir o que a gente tem. E nós aprendemos com o povo cubano, que está sendo tão golpeado agora. Nós não entregamos na solidariedade o que está sobrando. Solidariedade, a gente dividiu o que a gente tem. E durante essa pandemia, o Movimento Sem Terra distribuiu 1 milhão de marmitas em várias ações e com apoio de muita gente, inclusive de vários setores das igrejas cristãs. E também 5 mil toneladas de alimentos que saíram dos acampamentos e assentamentos que puderam chegar nas periferias urbanas. Isso ainda é muito pouco, nós podemos fazer muito mais. Se tivesse política pública, com certeza a gente poderia avançar muito mais. Mas o mais importante é a gente saber que mutirão pela vida é reflexão, mas também é ação. E que a gente consiga, né, defender os direitos dos povos, né, urbanos e rurais, mas também fazer ações concretas de trabalho de base para poder enfrentar essa situação. Quem não sonha não muda a vida, mas quem sonha e trabalha para mudar a vida, com certeza alcança essas mudanças tão necessárias. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Kelly. Bom, você retoma Fratelli Tutti, né, que é um documento, dentre outros, especialmente nesse papado aí do Francisco, que também nos mobiliza muito para a solidariedade, mas é para essa solidariedade que você chama a atenção no final, que é uma solidariedade comprometida, né? Ela não está no nível da caridade, que tem um sentimento ou uma sensação de superioridade, mas é a solidariedade de repartir aquilo que é bom, porque a gente celebrou, né, as mais de 5 mil toneladas de alimentos distribuídos, né, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas não é qualquer alimento, é o alimento seguro, né? É o alimento de qualidade, é o alimento que faz bem para o corpo da gente, que além de alimentar, além de dar energia, né, faz bem para o corpo, não adoece o corpo, né, como a gente tem vivido tanto nos últimos tempos. Então é muito importante quando você traz esses elementos, né, a dinâmica da economia e da gente perceber, e aí eu acho que é um desafio muito grande para as pastorais, para a Semana Social, para os movimentos sociais, movimentos populares, darem conta de fazer um caminho de formação que ajude as pessoas a entenderem os processos de financiarização, de especulação, né? Para a gente dar conta de perguntar assim, a gente fica realmente sensibilizada, indignada, né? Triste com a situação de tantas pessoas em situação de rua, com a dinâmica da fome no Brasil, mas também de compreender o porquê, né? Por que isso acontece, né? É só porque não tem trabalho, é só porque não tem renda, e por que não tem renda e por que não tem trabalho? Qual que é a história das coisas, né? Que me lembrou muito um vídeo que a gente trabalhou muito há uns anos atrás, né? Qual que é a história das coisas? Por que a gente chega aqui, né? Como é que a gente está vivenciando e por que as coisas são acumuladas? Então, essa dinâmica é muito importante também para a gente fazer caminhos de formação e de transformação também, né? E só para dizer também que nessa dinâmica da Semana Social, a gente tem entendido um território
como um movimento importante dentro da terra, do teto e do trabalho, né? Então fica aqui também essa provocação, né? Como é que a gente entende, né? Todos esses passos e todas as lutas de direitos que a gente tem mobilizado historicamente, né, a partir das nossas opções individuais e coletivas pensado, mas nessa dinâmica do território, né, que envolve muito mais do que o acesso sozinho àquele direito, mas um acesso coletivo. Enfim, é muita coisa, né, que a gente queria conversar, dá uma vontade muito grande na gente de conversar e trazer outros elementos. Então, eu queria convidar também o Dito agora para a nossa roda e para a gente trazer aqui alguns, claro que tiveram muitos comentários, né? Comentários que vão reafirmando, né? Que vão provocando também outras perguntas, mas eu quero trazer aqui alguns só para a gente poder pensar um pouco, né? Então, a Sandra Quintela, que é da coordenação da Sexta Semana, da Rede Jubileu Sul, ela dizia assim, o direito à moradia é ainda mais urgente em tempos pandêmicos. Fique em casa, né? A gente escutou muito isso. Fique em casa, estamos na pandemia, né? E a pergunta é, que casa? Né? Que comida? Para fazer o que dentro de casa, né? Então, é uma pergunta, né, que eu acho que nos provoca nessa dimensão também para a gente colocar os pés no chão dessa realidade, né? O Selvino Reck, também, que é companheiro nosso lá no Rio Grande do Sul, né, para além do Rio Grande do Sul, né, de várias outras lutas nacionais, né, ele também traz alguns comentários, né, que no dia, agora, recentemente, né, no Rio Grande do Sul, no dia 13, às 19 horas, será lançado o plebiscito popular contra as privatizações, né, que serão, né, um processo para novembro e dezembro, passando pelo Gritos Excluídos, Sexta Semana Social Brasileira, enfim. Essa unidade também das ações tem fortalecido muito as lutas, né? A Andréia Camerino, ela pergunta, acho que mais específico, né, para o MST, né, qual a agenda atual de estratégias adotadas pelo MST e demais envolvidos sobre o tema, especialmente quando a Kelly trazia da questão dos projetos de lei, né? Foi encaminhado para o Congresso algum projeto? Tem algo mais concreto nessa linha da incidência política, né? E a Sandra pergunta aqui diretamente para o Dito, né, que saídas temos para garantir o direito à moradia no contexto de tantos retrocessos, né? A invasão desenfreada de terras indígenas está em pauta, que também foi trazido de alguma maneira aqui nas duas falas. Então, eu convido Kelly e Dito para que vocês possam reagir um pouco, né? Claro que aqui a gente tem um conteúdo para uma formação política de vários módulos, né, que a gente poderia trabalhar dentro da perspectiva da educação popular, mas, enfim, 10 minutos para cada um, para que vocês possam nos ajudar e nos provocar também a buscar e aprender e a lutar a partir dos elementos que vocês trouxeram. Então, a gente começa primeiro com o Dito e depois seguimos com a Kelly. Queria, em primeiro lugar, né, assim, antes de falar, de tentar responder, ou tentar comentar, né, agradecer assim, muito a Kelly, né, só de a gente, cada vez que eu ouço a Kelly, assim, eu fico, como essa menina é sábia, né, como a gente aprende, né, assim, ouvindo, né, por isso que eu adoro ouvir, né, então, por isso eu queria fazer esse registro aqui, né, porque eu sempre aprendo, né, bastante, né, então eu quero, então, e como diz nosso irmão Paulo Freire, né, que a gente possa, de fato, né, exercer nos nossos espaços de diálogo e de conversa, né, esses processos de educação e de troca, né, então, de troca de aprendizado e troca de saberes, né, então é muito importante para nós, e para mim, especialmente, né, estar aqui nesse espaço, né. E acho que nós vivemos um momento, né, a Sandra fez esse comentário sobre a situação da situação da habitação, né, do que significa ficar em casa nesse momento, né? E a Kelly já tinha feito também essa referência, que nós passamos por um golpe, né, em 2016, né, e com a retirada, né, da presidenta Dilma, né, do poder, né, da presidência da República, né, veio junto com todo esse processo, né,
um retrocesso muito grande, né, nos diversos campos das políticas públicas, né? A gente viu os desmontes, né, na área trabalhista, né? A gente viu também a PEC do fim do mundo, que congelou os gastos, né, com a saúde, com a educação, né? Estrangulou, né, vamos dizer assim, né? Então, todas as políticas sociais, as políticas públicas do Brasil, né? E depois, né, a gente tinha, por exemplo, no campo da moradia, né, o Ministério das Cidades, né, que cuidava de políticas importantes, né, na área da mobilidade, do saneamento, né, do acesso ao saneamento, da regularização fundiária e da produção habitacional. E tínhamos uma política de participação, né? Tudo isso foi desmontado, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, né, ele extinguiu, né, todo o processo de participação, né? E com isso também, né, desmontou, né, acabou com o Ministério das Cidades, né? O Ministério das Cidades se juntou ao Ministério da Integração Regional, né? Virou um único... e aquilo que era uma política, né, no Ministério, que era no Ministério das Cidades, virou uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Habitação, né? Com isso, perdeu o orçamento, Então, a gente... O impacto, né, dessa agenda, né, de desmonte, né, ele foi violento, né, para nós, né? Ele paralisou, né, os programas de... Depois ela pode até fazer um comentário sobre isso, né? A paralisia na área de habitação, na área urbana, também teve também na área rural, porque nunca a gente tinha tido, né, uma política tão articulada, né? Ou há muitos anos não se via, né, no campo e na cidade, na produção habitacional, né? O MST, né, e outros movimentos rurais, né, também produziram muita moradia no campo, né? O Luz para Todos, né, vinha concatenado com outras ações, né, integradas também, né, de acesso à energia elétrica, de acesso e também para nós, né, aqui no campo da moradia também, né, viabilização de projetos, né, através de processos de autogestionários, com as cooperativas habitacionais, né, através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, né, tudo isso, né, nós da União de Moradia Popular, né, foram mais de 70 mil moradias, né, construídas, né, dentro desse processo, né, e no Brasil todo, né, e tudo isso foi desmontado numa coisa assim absurda, né, praticamente da noite para o dia, né, quer dizer, foi sendo já, né, depois do golpe, né, mas o Bolsonaro colocou a pá de cal, vamos dizer assim, né, na toda essa política, né, e agora nós estamos tentando sobreviver nessa agenda, né, dia 16 de julho agora, né, nós vamos fazer uma mobilização nacional, né, no Bojo, vai ser no marco do Fora Bolsonaro, né, dia 16 nós vamos fazer em todo o Brasil, né, os movimentos. Hoje, inclusive, já estou vendo aqui um acampamento na porta da Assembleia Legislativa, lá de Minas Gerais, porque eles também estão com uma ação específica em Minas, por causa lá do tal do rodominério, né, e a questão da Vale, né, mas nós estamos aí organizando no dia 16 de julho uma mobilização nacional pela moradia. Eu vou depois compartilhar aí nas nossas redes. Eu pedi para vocês também compartilhar e fortalecer esse processo também de comunicação em torno dessa agenda, né? Outro processo importante na pandemia foi articular, né, nessa pauta Campo e Cidade, a campanha nacional de Despejo Zero. Ela teve um papel importante, né, e aí comentando essa questão que a Sandra fala, né, em torno dessa questão da pauta, como garantir, né, o mínimo de política pública frente a essa agenda, né, a gente perdeu, né, orçamento, perdeu recursos, mas a gente também, né, construiu a partir desse processo, né, uma unidade muito importante no campo da luta pela moradia, né, a partir da campanha nacional de Despejo Zero, né. A gente já tinha, né, e tem já há bastante tempo as redes nacionais do movimento, como o BR Cidades, né, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, né, e a gente tem os movimentos nacionais, né, União Nacional por Moradia Popular, Central de Movimentos Populares, o Movimento Comunitário, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, o MTST. A gente foi fazendo também, a partir da campanha nacional, organizando, né, uma agenda comum em torno dessa pauta contra os despejos, mas não é só a luta contra os despejos, é a luta pela reforma urbana, é a luta pela moradia que está colocada. Precisamos dar um passo à frente, não é só lutar contra os despejos, mas avançar também nessa nossa luta, né, pelo direito à moradia no Brasil. Nesse momento, nós estamos num momento de resistência, né, de reação, né, porque o ataque, né, e a violência é muito grande, né? Mesmo nesse período da pandemia e com os despejos, como eu tinha dito, né, a gente viu assim, muitas pessoas sendo presas, né, ao lutar pela moradia.
Agora mesmo, lá em Amaradi, né, que é ali no interior do Pernambuco, né, 7 lideranças do MST presas. Uma semana antes, num outro despejo em Aracaju, né, nós tivemos outras 7 pessoas presas. Em Machadinho do Oeste, em Rondônia, né, todas as pessoas que foram removidas, né, poucos dias atrás, foram presas, levadas para a delegacia. Então, esse processo também vem acompanhado com uma forte criminalização. E isso também, né, assusta as pessoas, né, dificulta a nossa luta. Mas, mesmo assim, a gente tem feito, né, um processo de articulação, né, de fortalecimento dessa agenda para levar para todo mundo, né, a importância, nesse momento, de estarmos juntos, né, e acho que a unidade, a organização e o trabalho de base que a Kelly fez aqui referente tem sido muito importante, né, para que a gente continue lutando e resistindo a esse momento de morte, essa agenda de morte que nós estamos vivendo, né? Então, é fundamental, então, pautar e articular, por exemplo, a nossa luta, por exemplo, com a luta do movimento indígena, a luta, por exemplo, contra esse PL da morte, que é o PL 490, né? Juntar a luta, né, contra os despejos com a luta do campo, então, e a luta pela segurança alimentar, ou seja, ampliando as nossas lutas em várias frentes, também é fundamental. E a partir daí nós temos as nossas frentes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, outras articulações que nos juntam nesse momento, né? Inclusive nessa agenda, nesse momento, pelo Fora Bolsonaro. Então, nós estamos num momento importante, né, de resistência popular no Brasil e de um certo ascenso. Nós vivemos um momento de descenso muito pesado da luta de massa. Parece que nós estamos vivendo, nesse momento, uma certa reação, né? E tem sido muito importante nesse momento, né? Para, inclusive, pautando novamente o impeachment do Bolsonaro, né? Que é importante, né, lutar para tirar, né, o Bolsonaro nesse momento, porque o Bolsonaro é o nosso grande mal, né? Então, por isso que é fundamental juntar a nossa agenda, né, toda essa nossa pauta, com também, né, o Fora Bolsonaro, né? Obrigada, Dito. Eu acho que só um comentário quando você disse dessa agenda desse atual governo, né, que logo ali no primeiro ano já destituiu, né, uma série de estruturas que garantiam políticas, e aí eu estava lembrando do CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e do qual, assim, era um conselho extremamente articulado e comprometido, né, com as questões da segurança alimentar e da soberania alimentar, sobretudo, que a gente sabe que tem um processo de resistência nos estados, né, não é o fato também do Conselho Nacional ter sido destituído, que os conselhos nos estados automaticamente foram, mas a gente sabe o que significa destituir a nível nacional, mas para a gente também ter esse marco, né, que foi logo ali no primeiro dia, né, já saiu, então, uma série de violações, né, aos espaços de organização popular por esse governo genocida. Kelly, então é com você agora. Também é muito bom te ouvir, Dito. Sempre é uma fraternidade muito grande dividir mesas com você, sempre um grande aprendizado. Então, continuando, né, Alessandra, de fato, esse desmantelamento, né, do CONSEA e também das políticas públicas e programas sociais fez com que o povo brasileiro estivesse numa situação de muita vulnerabilidade, né? Então, quando o ano passado, ali, setembro, a gente estava com o preço do arroz a 40, 45 reais, todo mundo ficou se perguntando, né, por que o arroz está tão caro, né? E é bastante importante a gente pensar, né, o quanto que várias CONABs, né, que são a Companhia Nacional de Abastecimento, várias CONABs foram fechadas, né? O Estado, ele tem uma função de regular o mercado, né? Então, não pode deixar, né, enfim, só a questão do arroz para os donos, né, do arroz, mas tem que ter uma regulação, e essa regulação justamente se dá através dos estoques públicos, né? Só que nós não tínhamos arroz estocado, né? Então, também as políticas de Estado, elas foram desmanteladas, né? E veja, o agronegócio, ele não produz arroz, o que é muito pior, né? Quem produz arroz é a agricultura familiar. Só que nós não controlamos o processamento, a agroindústria e a distribuição. Então, uma grande empresa, né, que não produz um único pé de arroz, mas ela pega essa produção dos pequenos, né, já explorando, ela empacota, ela processa, e ela
com a alta do dólar, né, porque nós estávamos em uma desvalorização cambial muito grande, estamos até hoje, né, muitos desses conglomerados alimentares preferiu pegar esse arroz e botar para fora e receber em dólar e deixar o povo brasileiro com arroz a R$45 o pacote de 5 quilos. Então, isso se chama especulação, né? Nós não podemos permitir que se especule. Mas isso a gente faz como? Né? Com uma pressão social, mas também com uma política de Estado. É por isso que o tema, né, da soberania alimentar, ele tem que ser mais apropriado pela sociedade, né? E aí nós temos que pensar tudo, né? Repensar o nosso jeito, né, de se alimentar, né? Pensar como que a gente fortalece a agroecologia, não deixa a agroecologia ser aprisionada, né, em produtos ali orgânicos e tal, que é super caro, que as pessoas não têm acesso. A agroecologia é uma relação social, né? Então a gente tem que pensar também em fortalecer esses círculos curtos, né, de alimentação, né, ter a agricultura urbana, até eu vi que tinha uma questão também relacionada a isso, né. Nós estamos com uma experiência bem concreta, que nessas ações de solidariedade, a gente foi se juntando numa campanha com outros movimentos que se chama, uma campanha que se chama Periferia Viva. E essa campanha, ela não só, né, foi levando os alimentos, né, da reforma agrária, da sociedade, para as periferias urbanas, mas a gente foi percebendo, isso nasceu ali na região metropolitana do Recife, a gente foi percebendo que dava para... Esse mesmo pessoal que recebia a comida, eles tinham muita vontade, elas, né, principalmente mulheres, muita vontade de ajudar. Então, a gente começou a fazer um processo, uma metodologia de trabalho de base que se chama agentes populares, que é pessoas da própria comunidade, que a gente vai fazendo um processo de formação, de capacitação, e elas próprias começam a se responsabilizar por um determinado número de casas, de rua. Aí começamos a adaptar som em bicicleta para poder passar no bairro. Teve muita garagem, né, de pessoas que foi adaptada para ser um banco popular de alimento, no qual a gente juntava comida das pessoas da própria comunidade mesmo, porque o povo é muito solidário, né? As hortas urbanas, né, que também ajudamos a fazer. Estamos com uma campanha grande aí, em 10 anos, de plantar 100 milhões de árvores nos assentamentos, acampamentos, mas também nesses espaços urbanos que nós estamos trabalhando, né? E a campanha é plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. Aí tem toda uma discussão nossa sobre agroecologia, agrofloresta, né? Então, que é uma coisa que talvez nem todo mundo conheça, mas é uma forma de produzir alimentos, né, frutas, verduras, legumes, mas ao mesmo tempo também criando florestas, né, florestas comestíveis, e fazendo com que essas florestas vão sendo manejadas e alimentem o solo, porque do mesmo jeito que a gente quer ter comida saudável, a gente tem que ter um solo saudável, até para poder fazer a função natural, né, de reter, né, dióxido de carbono e ajudar a reequilibrar a natureza e a própria pauta da questão das mudanças climáticas. Então, assim, somos um organismo vivo, né? E agradeço muito aí as considerações. Queria falar para a Andréia que o MST tem pautas no Congresso, na incidência, né? Mas o movimento, por ser um movimento popular, a gente trabalha mais com a luta, com essa organização dos territórios, né? Então, nós estamos com muita força aí na solidariedade, mas também nesse plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, na questão da resistência aos despejos, né? Estamos com força aí na campanha do Despejo Zero e também muito na luta contra pautas bombas que tem no Congresso. Tem muita coisa para a gente se preocupar, gente. O PL da grilagem, né? Está rolando tanto na Câmara como no Senado, 2 PLs que vai, assim, sequestrar, roubar a terra do povo brasileiro, né? Eles ficam defendendo tanto a propriedade privada, mas essa terra eles roubaram, né? Então, eles estão querendo botar a mão em 65 milhões de hectares de terra pública do povo brasileiro e passar para eles. E, por outro lado, o Bolsonaro está fazendo o quê em relação à reforma agrária, né? Além de destruir todas as políticas públicas, né? Enfrentar o MST, ele tem ido em alguns assentamentos, vocês devem ter visto isso, distribuir título da terra, né? O que é isso? É a propriedade privada, incitar, né? Para que as pessoas, elas mobilizam, né, um sonho ali, bem particular, de você ter uma propriedade e depois, futuramente, você vai colocar isso como uma garantia no empréstimo bancário, se você não pagar, o banco pega a terra, vai vender essa terra. Então, para nós, o Movimento Sem Terra, a terra, ela é um bem comum. Então, todo mundo que conquista uma casa, conquista uma terra,
ele tem que entender que ele não conquistou aquilo sozinho, né? Ele conquistou fruto de uma luta coletiva. Se ele fosse sozinho lá, ocupava uma terra, ele não ia conseguir nada. Então, ele conseguiu isso com a força do povo. E por isso que aquilo é para estar usufruto da família, passar de geração em geração, defender o interesse da juventude, das crianças, né? Para poder ter direito àquele bem também, né? Aquele bem natural, ou a casa, né? Conquistado na cidade. Então, da parte do Bolsonaro é só a privatização, né? De Correio, da Eletrobras, mas também da terra, da reforma agrária, invadir terra indígena, né, para poder avançar em mineração e outras pautas que são bastante terríveis. Mas nós vamos resistir, vai dar tudo certo, né, porque a gente já viveu situações muito adversas, vamos enfrentar, fazer as nossas tarefas, né, Dito? Mas com certeza vamos conseguir aí triunfar. É isso, né, gente? A gente, então, agradece muito pela fidelidade de vocês, né? Para nós ficou muito forte um dos ao vivos que a gente fez e que o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, né? Esteve conosco e aí ele dizia, né? Que a gente luta muitas vezes para perder, mas que a gente luta para ser fiel, né? Então a gente não luta só para ganhar, a gente luta para ser fiel. E toda a dinâmica da fidelidade de vocês ao projeto, né, de sociedade popular, participativa, inclusiva, com acesso a todos os direitos, tudo isso é muito importante, né? Que para a gente é muito baseado no projeto de Jesus, na Terra Sem Males, né? No Outro Mundo Possível, na Sociedade do Bem Viver também. Então, isso tudo é muito importante para todos e para todas nós, né? Eu ficava escutando vocês e pensando que talvez a gente tenha que organizar um material, né? Sistematizar um material dos projetos de lei que estão relacionados com terra, teto e trabalho e que a gente precisa de fazer incidência, seja para barrar, seja para aprovar, né? Então, também a gente se provoca nesse sentido. Uma das pessoas perguntava se ainda dá tempo de fazer incidência no projeto 827, né? Então, dá tempo, sim, é só entrar lá no site, né? Campanha Despejo Zero, no site, no Facebook, que inclusive semana passada saiu uma mobilização, né, para a carta ao presidente da Câmara, né, para fazer incidência a esse projeto de lei. A mesma coisa o MST, né? Quem quiser, então, que não teve a oportunidade de conhecer o projeto da Reforma Agrária Popular, ou até mesmo a campanha Periferia Viva, né? Que a gente sabe que tem um significado muito importante, é só acessar o site, também o Facebook do MST, que vocês vão encontrar lá mais informações, certo? Então, só alguns comunicados assim, finais, avisos paroquiais, né, para a gente fazer o encerramento. Nós estamos, então, nesse mês de julho e agosto, aprofundando sobre esses dois eixos, né, o teto e a soberania e segurança alimentar. Agora, em agosto, a gente vai realizar um curso popular sobre moradia, né, baseado nesses elementos, né, que Despejo Zero, que a União dos Movimentos por Moradia também tem pautado na perspectiva das formações. Então, a gente está em processo de preparação. Em breve, vocês receberão o material e a divulgação sobre este curso, né? Para dizer que anterior a esse, a gente realizou um sobre o presente e o futuro do trabalho. Muitas coisas discutidas lá nos módulos apareceram aqui também, né? Interessante essa sinergia. E anteriormente, sobre economia política, também 5 módulos, todos os cursos estão lá no YouTube, né? Então, quem não pode acompanhar e fazer o curso, organizar coletivos, enfim, para fazer os cursos agora. Nós vamos finalizar, então, com um curto vídeo que fecha a nossa sala virtual. É um vídeo que tem tudo a ver com tudo que nós conversamos aqui hoje, que é o Manifesto pela Mãe Terra. Né? Então, o que a gente acumulou no mês
março e abril, refletindo sobre terra, território e sobre o eixo economia, a gente colocou, junto com os parceiros, nesse importante vídeo de Manifesto pela Mãe Terra, que a gente agora assiste e já finaliza e já fecha a sala também, nos despedindo de cada um e de cada uma. Kelly, Dito, Osnilda, mais uma vez, muito obrigada pela contribuição. A gente conta com vocês e vocês também podem contar com a gente, tá? Nas lutas aí dessa vida. E vamos agora assistir o vídeo. Tchau, fiquem bem, se cuidem, vacina no braço e comida no prato para a gente seguir e ter energia para seguir adiante. Da exclusão, do descartável, da globalização da indiferença é a proposta do Papa Francisco. Entre os pilares para a cultura do encontro, coabitam a política e a economia, que, quando orientadas ao bem comum, trabalham a serviço da dignidade da pessoa humana e da natureza. Lamentavelmente, há caminho oposto à cultura do encontro. O Brasil localiza-se sob a liderança de um governo divisionista, servidor de uma economia da exclusão que estimula a violência. E por isso propulsor de políticas que negam direitos fundamentais à dignidade humana e que assume o dogma de crescimento totalitário, ganancioso e irresponsável. Com todas as suas violências classistas, machistas, racistas e imperiais. O contexto de desmonte de direitos edificados por lutas históricas impele o campo e a cidade para que fortaleçam alternativas econômicas e políticas que refutem qualquer governança autoritária e seus sinais de destruição e de morte. Em 2020, cerca de 116,8 milhões de pessoas sofreram algum grau de insegurança alimentar no Brasil. Ao responder o chamado de realmar a economia, desde uma conversão ecológica integral, o presente manifesto reafirma a necessidade urgente de indicar caminhos de transformações concretas para o acesso à terra, teto e trabalho. Trabalhamos por uma economia do bem viver, que contribua com a campanha de desinvestimento em mineração. A iniciativa chama a coerência ética e nos convida a distanciar de qualquer relação econômica que invista na mineração e cause exclusão e morte. Nos perguntamos: quem financia a destruição da Mãe Terra e a morte de seus povos? O sistema financeiro, os bancos, acionistas e investidores sustentam o modelo exploratório extrativista que viola direitos humanos e ambientais. Cientes disso e ouvindo os clamores das comunidades afetadas, chamamos ao desinvestimento em mineração. É necessário pôr limite àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro. Orienta o Papa Francisco, na Laudato Si, no número 129. Com ele, reafirmamos nosso compromisso e mobilização para o reconhecimento e formação de mecanismos que garantam a proteção do direito à terra, ao território dos povos originários, comunidades tradicionais e famílias camponesas. Convidamos a todos e a todas a se manifestarem nesse mutirão pela vida, por terra, território e economia. Formamos um chamado em favor dos direitos da terra, das águas, da floresta, dos povos e na defesa da Amazônia e sua biodiversidade. Somos mulheres e homens que trabalham pela agricultura familiar e saberes ancestrais. Respeito à autonomia das populações originárias e tradicionais, inclusive suas lutas em defesa de seus territórios. Leia na íntegra o manifesto em ssb.org.br.